Bom, então, vou apresentar Carla Escorza, professora da parte da neurociências, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado na Escola Paulista, está sempre fazendo seus trabalhos, a gente tem algumas parcerias, alguns trabalhos também, está sempre nos ajudando, e como ela faz muita parte de cérebro, ela estuda muito isso, nada mais interessante que ver a conexão olho-cérebro também. Então, o tema de hoje vai ser esse. Carla, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença nas aulas do curso também, muito nos honra, né? Então, a palavra é sua. Obrigada, eu que agradeço muito, é uma alegria. Eu vou apertar aqui, então, o share screen, Pode né? começar. Já? Pode ser? Isso, pode ser. Beleza. Então, deixa eu clicar aqui. Já está liberado para você aqui. Tá liberado? É só abrir a aula agora, né? Isso, só abre a aula. Apareceu, né? E agora eu não vejo mais vocês. Então, qualquer coisa é só me interromper, mas eu agradeço muito. Mas a tua apresentação não entrou. Não entrou ainda, Carla. E para mim já tá. O que eu faço então, Renato? Não, só apertar o share screen. Já está liberado aqui mesmo? Aí, entrou agora. Entrou? Mas deixa eu apresentar. Agora Entrou o Zoom agora, né? Isso, clica na sua aula, Não, só clicar na sua aula que já entra. Isso, entrou. Abrir, Tá né? ótimo. Perfeito, tá ótimo. Ótimo. Embaixo está aparecendo. Então, vocês estão vendo. Tudo certo. Então, primeiro, eu que agradeço muito, é uma alegria participar. Renato, obrigada pelo convite, a comissão toda organizadora do curso de oftalmologia integrativa. É sensacional, realmente eu tenho acompanhado desde o começo mesmo. Sei que isso vai sempre brilhar cada vez mais. Então, eu vou falar olho-cérebro, né? O Renato pediu para falar o olho como uma janela para o cérebro. Então, eu tenho só uma coisinha, Renata, aqui, aparece vocês no cantinho. Como que eu tiro? Deixa eu diminuir aqui, peraí. Isso, Não. isso. Senão eu não Joga para o lado, tirar. joga para o lado às vezes também. Senão... pronto. Senão eu não consigo ler. Fala um pouquinho mais perto do microfone, Carla, para sofrer um pouco melhor. Tá muito baixo? Agora, assim tá bom. Assim tá eu vou bom. gritar, vou falar assim, ó. Então, eu começo dando essa definição de oftalmologia integrativa, sua, Renato, nessa matéria aqui que se chama Oftalmologia Integrativa, uma parceria de sucesso no universo visual. A oftalmologia integrativa que tem por objetivo de trazer para a especialidade conhecimentos de outras áreas, abordando aspectos clínicos de outras especialidades e suas conexões com os olhos, enfatizando os conhecimentos das áreas básicas com as doenças oftalmológicas. Então, obviamente, o olho como uma janela para o cérebro não é uma ideia nova, mas ela é recentemente revitalizada. A integração entre ciências e o avanço tecnológico ele tem contribuído para essa revitalização. Então, o olho na busca por conhecimento e o seu potencial para diagnósticos e rastreamento da saúde à doença. Então, eu vou focar no olho como uma extensão do cérebro nas doenças neurodegenerativas. Escolhi neurodegenerativas porque o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, é um problema de saúde pública. O envelhecimento é o fator de risco mais consistente para o desenvolvimento de um quadro neurodegenerativo. Infelizmente, os cérebros envelhecem mal. Então, na faixa de 80 anos de idade, cerca de 50% das pessoas têm alguma doença cerebral. E hoje, em neurologia, ainda existe pouca esperança tanto em prevenir e muito menos ainda em curar as doenças neurológicas e neurodegenerativas. E ainda, apesar de todas as pesquisas tão abundantes, importantes, óbvio, a neurodegeneração ainda permanece um mistério biomédico. Nós não temos clareza sobre a genética das doenças cerebrais, raríssimas exceções. Nós não conhecemos claramente os fatores externos, qual o impacto que eles exercem nas doenças, de fato, e não entendemos como um todo o processo da neurodegeneração. Então, nesse contexto também, o interesse renovado do olho como uma janela para o cérebro. E nós sabemos que vários são os mecanismos patofisiológicos comuns, tanto as doenças oculares como as doenças cerebrais. Então, é indispensável
sim, essa colaboração entre disciplinas, entre cientistas básicos e clínicos, e é muito necessário também, é premente estabelecer um programa nesse cenário que seja verdadeiramente translacional, né, para se avançar no conhecimento e nas oportunidades de tratamento. Então, e a gente sabe também que as inovações médicas elas são feitas nessa interface, laboratório, academia e assistência à saúde. Então, eu vou começar contando uma história de uma doença que se chama lítico-bódic. Essa doença ela cometeu povos nativos dessas ilhas aqui, Ilha de Guam, essas ilhas do Pacífico, né? Papua Nova Guiné, Filipinas, do arquipélago japonês e outras. E foi uma doença, né? Porque não existe mais, uma doença neurodegenerativa endêmica dessas ilhas. E, de modo curioso, o lítico-bódic compartilha características da esclerose lateral amiotrófica ou doença do neurônio motor, parkinsonismo e demência. E alguns indivíduos apresentam, por exemplo, características mais da ELA, outros mais parkinsonismo, outros demência com ela, alguns outros, as três características juntas, bastante curiosa. Oi? E é um mistério médico que cativou e confundiu cientistas por décadas. Ainda é assim. Já existem relatos no folclore sugerindo que há mais de 2 séculos a doença acomete os povos dessas ilhas. Os primeiros relatos científicos, eles aconteceram em 1911, publicados por esse professor K. Miura. O professor Miura ele foi fazer a sua formação médica, especialidades lá na França, com o professor Charcot, no Salpêtrière. E o professor Charcot descreveu a esclerose lateral amiotrófica, então o professor Miura lá ficou conhecendo a doença, e quando ele retornou ao Japão, ele foi capaz de caracterizar, identificar a esclerose lateral amiotrófica no contexto do lítico-bódic, que acometia o povo japonês também das ilhas. Mas, de fato, a tensão internacional só aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos jogaram as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, e, na sequência, eles retiraram Guam do Japão. Então, eles sediaram Guam, os americanos, e os médicos militares faziam parte da equipe e foram estudar aquela população local, e eles ficaram extremamente chocados, pois eles detectaram uma doença, que era uma epidemia, que acometia, era a principal causa de morte do povo chamorro, que são os povos nativos. E essa doença, essa notícia se espalhou pelo mundo. Em 1955, o NIH, Instituto Nacional de Saúde americano, estabeleceu lá em Guam um centro de pesquisa local, e os médicos cientistas de várias regiões do mundo mudaram para lá para tentar estudar, decifrar essa doença, pois seria como uma chave mestra, por exemplo, para ajudar na compreensão de outras doenças neurodegenerativas. Em 1961, os pesquisadores, então, atribuíram um nome científico formal à doença, e ela foi chamada de complexo esclerose lateral amiotrófica, parkinsonismo, demência. Do inglês, a sigla ALS-PDC, que eu vou usar um pouquinho a partir de agora. Qual a hipótese etiológica? Mais aceita é a exposição crônica por meio da dieta a esta neurotoxina chamada BMAA, que é beta-N-metilamino L-alanina. E como se daria a contaminação? Ou, sugestão por meio da contaminação das águas por essa cianobactéria, que são as algas azuis, ricas nessa neurotoxina. Outra forma seria por meio dessa planta cicádia, muito comum na região. Os nativos comiam uma farinha feita com a semente da cicádia. E outra possibilidade pela ingestão desses morcegos gigantes, esses flying foxes, que eram uma iguaria da culinária local, tanto que os nativos levaram à extinção essa espécie de morcegos. De modo curioso, houve um declínio acentuado da incidência da doença, né, a ALS-PDC, a partir dos anos 1970, o que sugere fortemente o papel dos fatores ambientais por conta das mudanças de hábitos dos povos nativos, principalmente que eles passaram a ter todo aquele contato com tantos estrangeiros, pessoas de outros locais. Bom, toda essa história do lítico-bódico para desembocar aqui, porque entre os grupos de médicos cientistas que foram para aquela região do Pacífico, estavam também os oftalmologistas.
E eles, então, olharam para os olhos desses indivíduos. E em 1989, foi publicado este trabalho, onde os autores identificaram uma retinopatia que é muito prevalente nesse complexo ALS-PDC. Tem várias descrições, também há descrições dessa retinopatia nos povos japoneses que têm a doença leurítico-bódica ou ALS-PDC, e essa é a retinopatia de Glan, que eles identificaram, que tem alta prevalência, que é uma epiteliopatia pigmentar da retina. Tem sido publicados vários trabalhos descrevendo achados patológicos da doença e que acomete mais de 50% desses indivíduos nativos dessas regiões do Pacífico. Esse é um trabalho mais recente, publicado em 2015, na revista Movement Disorders, e o autor, o primeiro autor, ele participou daquele primeiro trabalho que descreve a retinopatia. Esse trabalho tem dois resultados interessantes. O primeiro, que confirma essa alta prevalência, a retinopatia ela atinge cerca de 60% dos indivíduos que têm o complexo de Van. E esse é outro braço do trabalho, no qual eles selecionaram 239 indivíduos, isso lá nos anos 1990. Desses 239, todos eles eram assintomáticos, ou seja, eles não tinham sintomas da ALS-PDC, eles não tinham a doença diagnosticada, mas eles estudaram os olhos desses 239 indivíduos e verificaram que 50 deles tinha a retinopatia, ao passo que, obviamente, os 189 não tinham a retinopatia. Então, eles acompanharam esse grupo de indivíduos durante até 20 anos para determinar o risco em desenvolver a doença ALS-PDC, para ver se eles iam desenvolver essa doença de leurítico-bódica. O que eles encontraram 20 anos depois foi que desse grupo de 50 indivíduos que há 20 anos atrás já tinha essa retinopatia, 15 deles desenvolveram o complexo ALS-PDC. Ao passo que desse universo de 189 indivíduos que não tinha retinopatia, apenas 4 deles desenvolveu ao longo do tempo a ALS-PDC. Portanto, se conclui, né, no trabalho que a retinopatia está associada à ALS-PDC e também tem um valor preditivo. Também existem outras contribuições naquele momento histórico que vieram dessas populações do Pacífico para o entendimento de doenças neurodegenerativas. E aqui em 1957, o professor Carleton Gay-Lussac, ele mostrou que o curu, uma doença priônica, era transmitido via canibalismo em Papua Nova Guiné. Ele também se interessou naquele momento, o professor Gay-Lussac, pelo leurítico-bódica. E então ele sugeriu, naquela hora, né, que seria uma forma de doença como um curu, tipo curu, mas os estudos não apoiaram a hipótese dele. Em 1976, o professor Gay-Lussac ganhou o Nobel da Medicina pelas suas descobertas dos novos mecanismos sobre origem e disseminação de doenças infecciosas, as doenças priônicas. Só para relembrar, então, apesar que naquele momento não existia o termo prion. A palavra prion foi cunhada pelo Stanley Prisner em 1982 e não existe o prion, a proteína priônica fisiológica, normal, obviamente, com a glicoproteína ligada à membrana das células, mas existe, após uma alteração, né, na sua conformação e tudo, a forma anormal. A proteína prion celular normal, a fisiológica, é chamada de PRPC, ao passo que a forma anormal patogênica é a PRPSC. SC vem de scrap. Por quê? A primeira vez que a encefalopatia espongiforme foi descrita foi em ovelhas. E o nome da doença é a scrap que atinge as ovelhas. Então ficou o PRPC scrap, que é a forma patogênica, que é a proteína que tem alteração na sua conformação, e ela passa, então, a contaminar aquelas proteínas que são normais, que são saudáveis. Então, é uma contaminação direta de proteína contaminando proteína. E leva a doenças neurodegenerativas, no caso, fatais. Todas as doenças priônicas dessas são chamadas de encefalopatias espongiformes transmissíveis.
E vocês devem conhecer a encefalopatia espongiforme bovina, que é a conhecida doença da vaca louca. Nos anos 1990, houve um grande surto da doença que acometeu uma quantidade gigantesca do gado na Europa, principalmente na Inglaterra, em outras partes também, contaminou pessoas, foi um grave problema de saúde pública. E a forma humana da encefalopatia espongiforme é conhecida de doença Creutzfeldt-Jakob. Uma das formas de transmissão da humana, inclusive, antigamente era pelo transplante da córnea. Também usar o hormônio, que antigamente derivava de cadáveres. Então, era uma forma de contaminação da doença de Creutzfeldt-Jakob. E também agora desemboco nesse trabalho, então, de 2018, que é um meu maior interesse para mostrar para vocês. Eu achei muito interessante que ele estudou o estudo pós-mortem da distribuição da propagação priônica nos olhos de pessoas que morreram com a doença de Creutzfeldt-Jakob disease. É uma doença fatal, todo mundo, infelizmente, vai para o óbito de fato. E esse trabalho mostrou que 100% dos indivíduos, desses 11 indivíduos que foram estudados, tinham a propagação priônica. E, além disso, eles mostraram que a retina tinha níveis muito altos priônicos e eram apenas um pouco inferiores aos níveis detectados do cérebro. O grupo estudou a retina e também o cérebro ao mesmo tempo. E viu, então, que a retina espelhava o cérebro na expressão priônica. Então, aqui o exame, né, a imunistoquímica, e podemos ver claramente aqui a abundante marcação daquela proteína priônica normal, que é o PRPC-SCRAP, mas apenas, exclusivamente, na camada plexiforme externa. Esse mesmo trabalho ainda mostrou que a semente de prion, nessa forma alterada, também foi detectada no nervo óptico, músculo, extraocular, coroide, cristalino, vítreo, esclera. Então, mostrando que os pacientes com a doença de Creutzfeldt-Jakob acumulam sementes de prion por todo o olho, com potencial para o diagnóstico. Agora, lembrar também negativamente o possível risco biológico que isso oferece também. Outra coisa que tem ganhado terreno na literatura nos últimos anos, né, principalmente na área de neurociências, no neuro, é esse negócio que chama propagação tipo priônica. Vocês vão ver bastante nos trabalhos Prion Light Expression. O que é isso? Esse é o sentido que hoje em dia tem que ser expandido o paradigma do prion, no intuito de incluir outras proteínas que são normais nos seres humanos, mas que sofrem também mudança na sua conformação, se acumulam, né, vão causar doenças, como doença de Alzheimer, por exemplo, associada à proteína beta-amiloide, a proteína tau, o parkinsonismo ou as síndromes parkinsonianas associadas à alfa-sinucleína, por isso são chamadas de sinucleopatias, a ela, por sua vez, a SOD1, e assim vai. Então, essas doenças neurodegenerativas, elas compartilham mecanismos patofisiológicos similares, como essa agregação proteica, né, que a gente tem falado, e a autopropagação dessas proteínas. Perda neuronal progressiva em áreas específicas conforme a doença relacionada. Agora, esse é outro assunto também que tem gerado muito de debate, muitas discussões acaloradas na literatura, para chamar esse tipo de propagação tipo priônica, né? O que seria isso? Seriam prions não clássicos? Então, no futuro, que seria denominar doenças como Alzheimer, como Parkinson, como transmissíveis, como infecciosas, etc. Existem muitas evidências que falam a favor e outras não, então é uma área também bastante acalorada em ebulição nesse momento. Mas o que nós sabemos é que, o melhor, é que não sabemos, porque há uma compreensão insuficiente da complexa interação de processos patológicos. Então, é uma área que a gente tem que estudar muito ainda. A gente não conhece e é muito importante seguir adiante com isso. Então, muitas doenças dessas, principalmente a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, são as duas mais comuns associadas à idade. A doença de Alzheimer é a primeira mais comum, depois do Parkinson. Ambas têm uma longa fase prodrômica. As alterações
fisiopatológicas já começam a acontecer no indivíduo cerca de 15, 20 anos antes do diagnóstico clínico. Então, no momento do diagnóstico clínico, a neurodegeneração já causou danos enormes, né? Muito extensos. Então, é muito difícil atuar nesse momento. Então, o objetivo, claro, é buscar por diagnósticos precoces, por intervenções, né? Obviamente. Mas durante os estágios ainda assintomáticos da doença. É uma fase muito longa. E é uma janela de oportunidade terapêutica fundamental, importantíssima para uma intervenção para se retardar ou, idealmente, prevenir a neurodegeneração. Nesse sentido, também surge o olho no contexto, no cenário, como uma janela para o cérebro. Né? E para se entender essa área toda, tem surgido as lágrimas da superfície ocular, principalmente as lágrimas, né, como janelas para as doenças neurodegenerativas. Então, esse simplesmente é um trabalho para ilustrar esse assunto, tem outros interessantes na literatura, mas esse trabalho eles concluem aí fazendo uma revisão geral, que principalmente as lágrimas, mais do que até a superfície ocular, são fundamentais na busca por biomarcadores não invasivos para facilitar o diagnóstico precoce e o monitoramento das doenças neurodegenerativas. Eu trouxe apenas esses dois papers para ilustrar, foram em doença de Parkinson, e esse primeiro aqui de cima, o trabalho mostra níveis aumentados de alfa-sinucleína nas lágrimas dos pacientes com a doença de Parkinson em relação aos indivíduos controles da mesma idade, em idades pareadas, né? E esse outro também encontrou maior expressão da alfa-sinucleína nas lágrimas no Parkinson, mas na verdade o que eu achei interessante é que nesse trabalho, porque assim, a doença de Parkinson é a síndrome parkinsoniana mais comum, que atinge 85% dos casos, né? Mas existem as outras sinucleopatias, né? Síndromes associadas ao parkinsonismo, como por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, a demência com corpúsculos de Levy, todas elas são parkinsonismo, e esse trabalho incluiu pacientes dessas outras formas de parkinsonismo. Então, foi interessante que não houve diferença na expressão da alfa-sinucleína nas lágrimas entre os grupos que têm as sinucleopatias, porém, ambas eram maiores do que os indivíduos controle. Esse é outro trabalho para mostrar que também se pode ver proteínas, microRNAs, é uma vastidão de possibilidades que se pode estudar por meio das lágrimas, né? Esse focou no Alzheimer, nas proteínas e microRNA, fez dois achados interessantes, entre outros, a chamar a atenção. Primeiro, esse fator aqui, IF4E, como uma proteína bastante específica presente nas amostras dos indivíduos com a doença de Alzheimer. Esse fator é um fator eucariótico de iniciação da tradução do RNA mensageiro em proteína, enquanto ao microRNA, eles acharam esse microRNA 200B5P, que foi identificado como um potencial biomarcador também, porque era muito elevado nas amostras da doença de Alzheimer. Claro que tem que se entender o que significa isso no contexto e tal. Esse microRNA, por exemplo, não se sabe exatamente o que ele faz na doença de Alzheimer. A literatura mais ela se foca em estudos em material oncológico, com câncer, e ele está associado na transformação do fenótipo epitelial e para mesenquimal, é onde ele atua bastante, inibindo essa transformação. Mas importa que as lágrimas, então, elas podem ser uma fonte útil de biomarcadores para desenvolvimento de um potencial teste diagnóstico não invasivo e, principalmente, de baixo custo. Então, lembrando, nesse trabalho e outros, que a retina e cérebro são muito semelhantes, eles são muito parecidos na resposta às lesões, na sua imunologia, nos mecanismos moleculares e celulares subjacentes à neurodegeneração. Então, obviamente, o olho é um órgão modelo para se estudar esses mecanismos comuns, a saber, anormalidades vasculares, inflamação, a disfunção mitocondrial, espécies reativas de oxigênios, micróglia ativada, astrócitos, agregação de proteínas, secreção de citocinas,
ruptura da barreira hematoencefálica, da barreira retina-sangue, alterações do fluido, entre outros, né? Tudo que a gente tem visto aqui no curso, todas essas coisas já apareceram por aqui, né? E o olho é importante também para a gente associar isso com o cérebro. Então, esse trabalho de 2019, os autores compararam a microvasculatura da retina de pessoas com a doença de Alzheimer em relação àquelas com o déficit cognitivo leve e controle. O déficit cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve, cerca de 10 a 40% das pessoas, dos casos, né, irão converter para a doença de Alzheimer. Então, é uma área muito importante de estudo para se entender o que acontece. Nesse trabalho, especificamente, na doença de Alzheimer, houve redução na densidade do vaso, houve redução na densidade da perfusão e na espessura da camada plexiforme interna das células ganglionares na doença de Alzheimer, em comparação tanto com o grupo do déficit cognitivo leve, assim como em relação ao controle. Então, foi possível distinguir bem claramente o grupo da doença de Alzheimer dos demais. Então, os autores sugerem que alterações na microvasculatura da retina refletem as alterações cerebrovasculares de pequenos vasos na doença de Alzheimer. Esse trabalho já foca em animal, modelo animal da doença de Parkinson, que é esse modelo 3-TGAD. Então, eles fizeram estudos da retina nesses camundongos, buscando por potenciais biomarcadores para a doença. Estudaram inflamação, neurodegeneração e agregação de proteínas. O que eles encontraram? Eles verificaram que no estágio pré-sintomático da doença, que o camundongo também tem uma fase pré-sintomática, havia já presente a placa beta-amiloide, também emaranhados neurofibrilares, houve neurodegeneração já nesse momento e astrogliose na camada de células ganglionares. Porém, o que foi bastante interessante é que a micróglia da retina, ela exibe um fenótipo ativado apenas com a doença e com a progressão da doença. Então, eles também sugerem os autores, nesse sentido, que a retina é uma janela para monitorar a neurodegeneração relacionada à doença de Alzheimer e mostra o potencial de se estudar os modelos animais nesse sentido. Aqui esse trabalho desse grupo da professora Maya Coronil Hamawi, que é do Cedars-Sinai, né, em inglês, ela tem feito um trabalho bem interessante ali em seu grupo de colaboradores, e esse trabalho particularmente do grupo mostrou pela primeira vez a patologia característica da doença de Alzheimer, que são as placas beta-amiloides, né, presentes na retina dos pacientes. Mas ela estudou, obviamente, pós-mortem, né? Ela tem um biobanco grande e ela verificou que estão presentes já desde os estágios bem iniciais da doença. Além disso, o grupo também desenvolveu uma técnica, uma abordagem bem interessante para detectar as placas beta-amiloides na retina de camundongos vivos com a doença. Então, o diferencial foi que está vivo. E o que eles usaram para isso foi a cúrcuma ou a curcumina. Então, o que eles mostraram? Que por microscopia óptica, é possível detectar essa beta-amiloide na retina do camundongo vivo após se administrar de modo intravenoso o fluoróforo curcumina. E esse tem alta afinidade para as placas da beta-amiloide. Aí se consegue visualizar essas placas beta-amiloides na retina no animal vivo. E, curiosamente, o grupo mostrou que essas placas amiloides, elas aparecem na retina bem antes de aparecerem no cérebro. E onde elas foram detectadas no cérebro? No hipocampo e no córtex dos animais. E apareceu 2 meses antes na retina do que no cérebro. E 2 meses no camundongo representa mais ou menos 15 a 20 anos humano, ou seja, seria um momento prodrômico, né, na fase antes do diagnóstico. Então, aqui mostrando a imagem, uma das imagens do trabalho, né, esses pontiquinhos aqui são as placas. E o grupo continuou seus estudos, tem outros trabalhos, mas esse de 2017 muito interessante, porque eles mostraram, primeiro,
que a placa beta-amiloide na retina, ela espelha a patologia cerebral. Então, eu vou mostrar a imagem mais para frente, mas eles estudaram a retina, pós-mortem aqui, né? Estudaram a retina e estudaram o cérebro ao mesmo tempo dos pacientes que morreram com a doença de Alzheimer. E eles viram que ambas têm os achados patológicos muito similares. Então, a retina é um espelho para o cérebro no humano também. Além disso, outro achado fundamental que eles mostraram é que é possível detectar as imagens desses depósitos de beta-amiloide na retina com essa cúrcuma lipídica, quer dizer, funciona em humano também. Primeiro eles fizeram um pouco uns anos antes, né, 5, 6 anos antes com o camundongo, fizeram no humano, mostraram que também funciona, usando um oftalmoscópio a laser de varredura nos pacientes vivos, o que então pode levar a uma abordagem prática para o diagnóstico e monitoramento da doença de Alzheimer. Então, aqui está a imagem do trabalho. Tem várias imagens muito interessantes nesse trabalho, é um trabalho bem de oftalmo, eu selecionei isso daqui, que eu achei que é bem didático. E eles fazem, então, a imagem, processamento, análise, quantificação, vai passando até chegar aqui. E a gente vê bem nessa parte amarelinho e vermelho as placas beta-amiloides marcadas com a curcumina. E aqui é a parte da imunistoquímica, né, pós-morte, mostrando retina e cérebro, e que a retina, ela espelha o cérebro. As placas beta-amiloides. Agora, nesse ano de 2021, a professora Maia falou nessa conferência ARUC, que acontece no Reino Unido, né, que é de pesquisa em Alzheimer, e ela disse assim, que é premente o estabelecimento de biobancos de retina para complementar os biobancos de cérebro e sangue. Além disso, esses biobancos, né, permitiriam o estudo não apenas do componente vascular da doença de Alzheimer na retina, né, que é uma das coisas mais comuns, mas também vários estudos, incluindo, por exemplo, alterações metabólicas, perda sináptica, inflamação, várias outras coisas, obviamente. Usando, nessa sequência ainda, usando essa mesma técnica desenvolvida pelo grupo dela e outros, com a curcumina, esse trabalho, ele comparou 2 grupos de pacientes que têm sido estudados em trials clínicos, o grupo A4 versus o grupo LEARN. O A4 é que agora tem esse negócio de anticorpos monoclonais para tratar a doença de Alzheimer, né? Inclusive, acabou de ser aprovado há poucos meses atrás, acho que foi em junho, o aducanumab, que é uma droga, a primeira aprovada para esse tratamento anti-amiloide, né? Foi aprovado nos Estados Unidos, no Brasil ainda não. Mas então eles estudaram indivíduos, é um piloto aqui desse grupo. O que são essas pessoas? São pessoas que ainda são clinicamente normais, eles ainda não têm a doença de Alzheimer. Alguns têm déficit cognitivo leve, mas eles não têm a doença de Alzheimer. Mas eles apresentam altos níveis de beta-amiloide cerebral no PET. Ao passo que indivíduos desse grupo LEARN, que é um trial que estuda o risco amiloide e neurodegeneração, os indivíduos desse grupo LEARN, eles têm baixos níveis de beta-amiloide cerebral detectado pelo PET. O que foi a proposta do trabalho, então? É usar a cúrcuma para marcar a retina e para ver se vai espelhar o cérebro. Então, ele pegou alguns indivíduos do grupo A4 e do grupo LEARN e comparou. E viu os depósitos de beta-amiloide marcados com curcumina. Encontrou que o grupo A4, indivíduos do grupo A4, que é aqueles que têm altos níveis no cérebro detectados pelo PET, também são os que expressam maiores níveis de beta-amiloide na retina detectados com a curcumina, em comparação ao grupo LEARN. Então, eles concluíram que, de fato, a retina espelha o cérebro também desse modo. Esse trabalho foi de 2021. Uma coisa que nós sabemos na literatura, em relação aos estudos que fazem estudos de atividade elétrica cerebral, que são muito importantes na nossa área, usando o EEG e outras técnicas, né? Mostraram que as bandas de frequência gama são aquelas que são altas frequências, logo acima das frequências beta vem a gama, que está mais ou menos na faixa de 30 a 100 Hz.
elas são alteradas nos pacientes que têm a doença de Alzheimer. E também estão alteradas nos modelos animais da doença, que mimetizam a doença. Então, um grupo do MIT, liderado por uma professora chamada Tsai, tem feito uns trabalhos nos últimos anos que ganhou muito destaque assim, na nossa área, e também um grande apelo na mídia, porque ela teve a ideia de usar, ela e seus colegas, né, induzir as oscilações gama por estímulos sensoriais. Então, ela começou os trabalhos com camundongo e usava estímulos, né, flashes de luz na frequência gama. No caso, ela escolheu usar 40 Hz, né, e é na faixa de frequência gama, e o animal ficava exposto a esses flashes, acho que 1 hora por dia, durante algumas semanas. E o que eles viram com o tempo? Eu vou botar. Luminosidade, ela vai induzir no cérebro a entrada do gama também. E eles viram que os camundongos com Alzheimer que ficaram expostos a esses estímulos sensoriais luminosos apresentaram no córtex visual menor quantidade de placas beta-amiloides, menor a quantidade de tau fosforilada, teve menos morte neuronal, menor perda sináptica, melhor tráfego vesicular e também diminuiu a inflamação. E, por fim, os animais foram submetidos a testes comportamentais para acessar memória e aprendizagem, e os animais foram melhores, tiveram um melhor desempenho do que aqueles que não receberam os estímulos. Eles continuaram os trabalhos, e agora em 2021 eles depositaram esse trabalho que foi feito em humanos com a doença de Alzheimer. Esses humanos receberam durante 3 meses, diariamente, 1 hora por dia, essa estimulação sensorial para induzir atividade gama 40 Hz. E eles viram que houve redução da dilatação ventricular, houve estabilização do tamanho do hipocampo. Os indivíduos que receberam os estímulos também tiveram melhor memória para associar nome com face, com o rosto, né? E, por fim, houve um aumento significativo na conectividade funcional da rede visual medial. Já indo para finalizar aqui, esse trabalho feito na doença de Parkinson para avaliar os parâmetros oculomotores, feitos em 120 pacientes com doença e os seus controles. E eles verificaram que todos os pacientes que têm doença de Parkinson tinham um tremor ocular persistente, que prevenia, então, a estabilidade durante a fixação. Então, ele sugere que os testes oculomotores podem fornecer um biomarcador fisiológico precoce e valioso para o diagnóstico da doença de Parkinson. Já tem vários grupos no mundo fazendo esse tipo de estudo. Apenas para ilustrar, eu mostro essa Scandesp aqui, que já está em teste em 6 hospitais de Madrid para auxiliar no diagnóstico precoce por meio da análise do movimento celular. Por fim, em maio de 2019, foi inaugurado o primeiro centro do mundo focado na conexão olho-cérebro, que é o Jefferson and Wills Eye, na Pensilvânia. E aqui na página deles, eles colocam que é um centro pioneiro na busca por novos tratamentos e diagnósticos de doenças neurológicas. Um centro focado nas assinaturas visuais de doenças neurológicas, os olhos como janelas em doenças do cérebro. Uma sinergia perfeita. O centro aproveitará os pontos fortes da rede de neurociência mais expressiva da região, com um dos principais hospitais do país para cuidados com a visão. Então, nós estamos nessa era da integração, avanços científicos, tecnológicos importantes, esforços colaborativos, né, grandes grupos de clínicos básicos, esforços interdisciplinares e multiprofissionais, consórcios nacionais e internacionais, pessoas do mundo inteiro reunidas, que implicam na geração de conhecimento sobre os mecanismos fisiopatológicos comuns, tanto das doenças do cérebro e dos olhos. Diagnóstico precoce, intervenções e implicações diretas na melhoria da assistência ao paciente, né? Aos pacientes, que é o objetivo de tudo isso, afinal de contas. Então, quero agradecer a oportunidade, muito obrigada e parabéns de novo, obrigada pelo convite.
Parabéns, cara, excelente aula. Muito obrigada. Boa. Deixa eu ver se você me tirou daqui da sala. Beleza, deixa eu fechar aqui. Só fechar o compartilhamento. A aula é daquela que a gente precisa digerir com cuidado, né? E é muito boa, muita informação, Obrigada. muita novidade. Ainda bem que eu não consegui sair daqui. Sair da aula, né? É só o stop sharing, colocar stop sharing já sai. Stop. Então, eu acho. Eu já Eu tinha tirei. posto. É que já tinha posto e demorou para entrar. É que nem a lenta do computador, eu acho. É uma aula um pouco diferente do que tem sido dada. É mais para mostrar alguma coisa assim da importância da gente fazer esse tipo de estudo, que ainda tem pouca coisa na literatura. É uma proposta até que o Renato, a gente começou a conversar, na verdade já tem anos, né? A gente tem que colocar o pé no acelerador, essa é a verdade. Você acha, avançando um pouquinho e falando em aplicabilidade, assim, eu vi que você tem muita pesquisa básica aí feita com esse tema, né? Muito interessante, muito importante. Agora, você está envolvida também em pesquisa já alguma pesquisa com ser humano, com alguma coisa além, ou você está na básica mesmo? Então, com o ser humano, eu confesso que a gente faz pouca coisa. Eu faço mais alguma parte de epilepsia, a gente trabalha com humanos, sim, eu trabalho com o grupo da professora Elza faz muitos anos, e eu tenho um envolvimento já nesse cenário, mas mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar com a doença de Parkinson. Então, a gente tem alguma coisa engatilhada, mas a gente já tem feito em modelo animal, sim. A gente foca na parte cérebro e coração. Mas também no olho. Inclusive, eu já tenho os olhinhos separados, porque a gente já tem essa conversa com o Renato há um tempão. E eu, nos últimos grupos, que foi um pouco antes da pandemia, que foi nesses 4 anos que a gente começou a doença de Parkinson, de fato, é quando mais ou menos a gente tem conversado com o Renato, a gente já está pensando nisso de fazer com o olho, sim. E em humano eu tenho alguma coisa aí com o Renato que a gente está escrevendo um projeto, que também a gente vai pisar no acelerador. Tem um aluno nosso e a gente pretende começar. Já era para ter começado realmente, mas a gente resolveu esperar, não pondo a culpa na pandemia, mas realmente ficar tudo muito parado, principalmente essa parte quando você precisa de paciente, né? Aqui no Sim, hospital. vamos fazer, Cris. Vamos fazer o segundo centro mundial de conexão. Olha o cérebro, então, né? Tem o primeiro, vamos fazer o segundo, então, né? Não, é muito interessante até essa história do Alzheimer, assim, tão... Muito, muito. Essa hipótese, né, de falar que o olho apresenta algum indicador precoce da doença de Alzheimer, né? Aí você falando aí na básica, e essa história do olhinho guardado, aí me vem uma pergunta aqui, se fizesse exame em olhos de banco de olhos, isso teria algum valor assim para dentro da tua pesquisa ou não? Não mostraria nada? Claro, sempre Acho mostraria. que É sim, né? fundamental ter Acho que banco sim. de olhos. É uma coisa que precisa ter. A gente não tem. Aliás, eu fui ao biobanco já da Escola Paulista de Medicina com o professor Gili. E o Gili lá está comentando que ele... Aí eu não sei como funciona exatamente o biobanco dele, né? Ele, a gente estava até falando em relação à Covid, umas coisas assim, que ele tem bastante caso. Mas essa ideia de fazer biobanco é fundamental, né? Uma coisa para os clínicos, aí não sei como montar, mas sim, essa professora Maia que citou isso no congresso agora no Reino Unido, ela é do Cedars-Sinai, lá de Los Angeles, e eles têm um biobanco bem grande, o trabalho delas, todos esses daí que eu citei, foram feitos com o material do biobanco. E você tem a oportunidade, eles no caso, eles têm cérebro, têm a retina do próprio indivíduo, né? Mas não Aí é precisa mais... mesmo, né? Mas não seria uma coisa difícil, né, Renato? Não seria não, muito pelo contrário, até.
Porque... Mais ou menos, porque eu preciso de cérebro humano, porque como eu trabalho com cérebro de paciente humano, então, para ter controle, a gente é bem difícil. A gente estava pegando no Encore um tempo, mas, sim, mas é importante, né, ter essa conversa para agilizar isso no Brasil, que falta muito. Aqui. Cris, Muito aproveitar essa interessante. relação, né, com as áreas básicas, né, você vê que a gente consegue ter uma interlocução com várias áreas, né, essa integração. Então, para o ano que vem já começa a Assim, ver, né? e aí ocorre aquela coisa que a gente pensando na epigenética, né? Você identificando um traço genético num paciente, o quanto Sim, você poderia modular exatamente. esse paciente, né? Essa manifestação desse gene, ou não, sei lá, eu tenho sempre essas coisas na minha cabeça aí Não, de sim, tá pensar o certo. quanto que isso poderia ajudar. Sei lá, você dá uma recomendação, olha, faça isso, não faça isso, toma isso, não toma aquilo. Então, é muito legal. Agora aqui, olha, tem umas perguntinhas aqui, antes que fico só eu e o Renato falando, né? Porque eu poderia ficar falando uma semana aqui. Então, uma primeira pergunta aqui é pedindo para você falar em Parkinson versus parkinsonismo. Ah, A tá. diferença, né? Ah, sim. O parkinsonismo, na verdade, é assim, quando a pessoa recebe o diagnóstico da doença de Parkinson, é com as manifestações motoras. Então, as manifestações que tem, principalmente o tremor de repouso, a bradicinesia, rigidez muscular e mais para frente um pouquinho alteração de postura e equilíbrio. É quando o indivíduo procura o médico e recebe o diagnóstico clínico da doença de Parkinson. Que isso se chama, essa parte motora, é o parkinsonismo, né? Na verdade, os indivíduos com Parkinson, a doença consome cerca de 40 anos da vida deles, né? Essa longa fase prodrômica que a gente fala. Por exemplo, tem 3 manifestações que são extremamente comuns, são várias, mas que aparecem cerca de 10, 15, 20 anos antes, que é a constipação intestinal, a hiposmia ou anosmia, que agora é bem comum a gente falar por causa da Covid, então todo mundo conhece, e a outra é a parassonia do REM. Então, quem tem parassonia do REM, inclusive, cerca de 90 a 95% dessas pessoas vão desenvolver uma sinopropatia mais tarde. Aí, quando você fala sinopropatia, a gente fala nesse grupo de parkinsonismo, que tem as alterações do movimento. E, então, a doença de Parkinson é a mais comum das síndromes parkinsonianas, que corresponde a 85% dos casos. Mas outras são, por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, doenças com corpúsculos de Levy. A paralisia supranuclear progressiva, por exemplo, também uma sinopropatia, ela também tem lentificação dos movimentos, rigidez muscular, problemas de movimentação dos olhos, ela progride rapidamente, é uma doença rápida, né? E resulta numa rigidez muscular e muita incapacidade, ela é bem mais grave do que a doença de Parkinson. E também afeta, mas principalmente núcleos da base e tronco cerebral, a paralisia supranuclear progressiva, uma forma de parkinsonismo. Outra, atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, também uma sinopropatia associada a essa alteração dessa proteína alfa-sinucleína. Ela tem mais disfunções cerebelares, né, piramidais e autonômicas, muita disfunção autonômica. E associada, por exemplo, a hipotensão, ataxia, rigidez, instabilidade postural, ela não responde à levodopa, tremor de repouso é raro. Muitas vezes na clínica, né, até para você ter certeza que o indivíduo tem doença de Parkinson, se dá levodopa. Aí você fala, bom, ele respondeu bem à levodopa. Então, agora, de fato, o diagnóstico dessas doenças, às vezes, é pós-mortem. E além disso, tem a doença do corpúsculo de Levy, né? Que eu lembro aquele ator, Robin, nossa, muito famoso, que fez o papel do médico Oliver Sacks, Robin Williams. Ele morreu com a doença de corpúsculos de Levy, que são uma sinopropatia também mais cortical, aí já tem associado a alucinação. Geralmente eles até recebem diagnóstico de Parkinson, mas aí progride a doença. Ele acabou se suicidando, porque era tão ruim. É uma doença muito, muito cruel. E a esposa dele ficou tão incomodada com essa dificuldade de receber o diagnóstico que ela começou
a ser bastante atuante, uma ativista para divulgar a doença e conseguir fundos para pesquisa até hoje. E ela escreveu na Neurology um edital muito legal, falando que ela, a família toda passou com a dificuldade de receber o diagnóstico e tudo mais, e o que significa, para difundir e divulgar essas doenças. Acho que é mais ou menos isso, não sei se eu respondi. Respondeu bem, sim. E aí, Cris, é interessante que não só a retina, mas como a lágrima também são marcadores. A gente ia fazer até uma pesquisa, antes desse trabalho que a Carla mostrou, de procurar na lágrima de alfa-sinucleína, né? A gente já começou a procurar nos parques, mas saiu esse trabalho antes até. Mas o olho, cada vez mais a gente observa que tem a conexão do cérebro, né? E, assim, trabalho nessa área, eu acho que é de interesse gigantesco, né? Eu acho que atrairia até, talvez, fundos de pesquisa, possivelmente, porque seria um ganho muito importante para a prática, para a clínica mesmo, né? Se a gente conseguisse ver alguma coisinha nos olhos com antecipação, né? Seria um ganho enorme mesmo, né? Na verdade, tanto o Alzheimer também, o diagnóstico é pós-mortem, na verdade, né? Quando você comprova. Agora é uma confusão também, porque tem gente que você pega no próprio, não sei se vocês conhecem BRCA, hipótese de BRCA para dar o diagnóstico com a patologia. Poxa, tem gente que ele tem uma sequência, né? Que, por exemplo, começa. Hoje até comecei até na parte periférica, aí seria tronco, depois passa para a parte de mesencéfalo, depois passa para o córtex, para as áreas mais superiores, e por isso que ele sugere que a doença progrediria dessa forma, e tem uma patologia para confirmar, né? O médico que fez isso, na clínica se usa isso, né? BRCA. Mas, às vezes, você vai fazer o exame pós-mortem e o indivíduo que tem uma clínica super horrível não tem uma patologia tão grande assim, e outros que tem você vai ver a lâmina, era horrível, e o cara não tem a clínica daquela maneira. No Alzheimer é a mesma coisa, né? Tem até um paper da década de 80 que fala o que as freiras nos ensinaram. Eram umas freirinhas quase centenárias. Esse paper é um clássico. E o cérebro era assim cheio de placas amiloides. Então quem olhava assim a lâmina falava: "Meu Deus, é um Alzheimer assim que a pessoa". E não, elas eram totalmente funcionais, eram ótimas, não tinham nada. Então tudo é um mistério. Na verdade é isso, né? A gente ainda está aprendendo. Então o olho tem essa vantagem, né? Claro que tudo isso, esses trabalhos, tem vários na literatura, muito nos últimos 10 anos, realmente tem crescido demais essa área. Você vê que esses trabalhos, de fato, eles são recentes. Quando você começa a pôr, não tem coisa tão antiga mesmo. Porque é uma necessidade, né? E o olho pode oferecer uma ferramenta interessante pela similaridade. É claro, tem que saber filtrar, né? Tem as perguntas, mas para conhecimento é muito bom mesmo. Eu acho que para a gente, ano que vem, Cris, é um lado bastante importante em termos de fundamentar as pesquisas nessa área, né? E a gente sempre fala para o pessoal que está nos assistindo aqui, quem tem interesse em pesquisar, de ficar conosco e tudo mais, esteja à vontade, as portas são abertas para vocês, né? Então, vamos lá, quem quer fazer a pesquisa, a gente está precisando disso, né? E a professora Carla estaria aqui com a gente, nos orientando também, participando do projeto, sendo nossa parceira também. E eu falando aqui com o microfone desligado. Falando em pesquisa, né, a próxima pergunta falando por que usam cúrcuma para atingir a placa amiloide? Então, isso foi o grupo que descobriu, sem querer, me parece, os clínicos lá, as pessoas que comiam curcumina ou cúrcuma. Eu não sei direito se fala curcumina ou cúrcuma, por isso que eu fico falando os dois. A curcumina é a parte mais ativa da cúrcuma, na verdade, né? Obrigada, Renata, porque eu fiquei na dúvida. Falei, não é também uma área muito minha, assim, mas eu vejo tudo aparecendo. Mas então, eles descobriram sem querer, olhando os olhos, acho que fundo de olho, era uma nuance, assim, e descobriram que as pessoas consumiam a cúrcuma, então eu falo, né, Renato? Então, consumiam a cúrcuma. Então, eles foram fazer os estudos científicos para ver se realmente era possível marcar. E eles, de fato, encontraram que essa cúrcuma, ou curcumina, era um fluoróforo. É assim que eles falam, ou fluoróforo, ou fluorocromo, né? Uma coisa assim. Por quê?
porque eles conseguem, né? Eles têm uma energia emitida, que o fluorófilo eles conseguem visualizar, no fim das contas, não é isso que funciona? É a quantidade que emite, o comprimento de onda, e eu sei que ele consegue se ligar nas beta-amiloides, e por conta de ser um fluoróforo, ele é visualizado. E é assim que se usa a curcumina, mas foi descoberto sem querer e tem um potencial bem legal, porque você consegue ver em vivo, uma coisa que até então é inacessível. Então, tem esse diferencial. Não sei se deu para entender. Não, deu. E a cúrcuma é um agente extremamente importante também nesse aspecto de anti-inflamatório, né, tudo mais, antioxidante. Cada vez mais a gente está observando isso daí também, para o nervoso central também, né? Até a Lu colocou aqui, né, Cris, uma observação sobre a cúrcuma, né? E na Índia Na tem um pouco, né? Falando que na Índia tem menos doença degenerativa cerebral do que em outros lugares e que lá é o lugar onde o povo mais come cúrcuma, né? Mais consome esses temperos e usa muito a cúrcuma, né? Então talvez possa ter alguma relação, né? E até talvez, Cris, o inverso também, né? A gente está falando do olho como espelho do cérebro. Talvez o olho reflita o que o cérebro tem também. Tipo, alterações degenerativas oculares podem ser secundárias a alterações cerebrais, por exemplo, DMRI talvez seja, né? Então, é um campo muito bom para pesquisas, um campo, acho que uma área bem atual, né? Para a gente fazer algumas pesquisas aí seria bem interessante, né? Agora, outra pergunta que entendi que é raro fazer diagnóstico precoce de Parkinson. Em se fazendo, há um tratamento para a fase precoce? Então, o Parkinson, né, lógico, é um distúrbio do movimento hipocinético, e o diagnóstico ele é clínico e ele é feito quando tem essas manifestações motoras de fato. Mas é verdade, essa fase prodrômica ela é muito longa mesmo, ela pode ter até 20 anos, mais ou menos, e é difícil fazer esse diagnóstico. Agora, porque já tem algumas coisas que são bem conhecidas, por exemplo, se a pessoa apresenta rigidez, né, de poda dentada, se ele apresenta constipação intestinal, ou parassonia do REM, tudo isso junto, você fica atento. Em 2015, eu não me lembro que ano agora, tenho que ver direito, eu acho que é 2015, nos guidelines da Movement Disorders da Associação dos Clínicos, entrou para a parte científica poder fazer alguma coisa. Então, você poder tentar fazer algum estudo com o paciente que você já tem essas características. Por exemplo, às vezes, a desautonomia aparece muito, também na fase precoce, alterações, às vezes, cardiovasculares, variação da variabilidade. Mas é difícil você saber quem que vai ou não para um parkinsonismo, né? Quem que vai ter uma doença de Parkinson. Mas, assim, já intervenção de fato que possa alterar o curso natural da doença não existe. É uma pena, mas não tem nada. Mas se pode fazer alguns estudos. Eu, por exemplo, há 4 anos nessa vista, a gente começou a estudar a própolis, por conta de alguns achados na literatura, a gente fez modelos animais e a gente mimetizou um animal que tinha uma perda celular ainda não tão grande. Que assim, quando a pessoa tem o diagnóstico da doença de Parkinson, já houve morte de 80% na substância negra, o que é muito, né? Então já é assim, a morte robusta, é difícil de fato. Mas a gente usou a própolis e a gente viu que protegeu os neurônios dopaminérgicos, e a gente viu também que mudou a variabilidade da frequência cardíaca, ele agiu na bradicardia também. E a gente continua esses estudos, porque achamos bem promissores, e assim, agora com coisas um pouquinho mais profundas, né? A gente publicou na revista Nutrientes. Aí depois quem tiver interesse, mas é uma área muito promissora. O que tem muito na doença de Parkinson agora também, de estudos, é em relação à microbiota. Tem crescido muito na literatura também quanto a isso, é um assunto que está aqui presente, eu vi com vocês, na doença de Parkinson tem muitos estudos nisso, e é a teoria que começa até no intestino, né, com a desbiose, e tem estudos até com macacos mostrando isso.
que eles cortaram, assim. Bom, é bem interessante essa área, mas tudo é experimental. A atuação, de fato, clínica não existe. A microbiota está em tudo, né, Cris? A microbiota é a área do momento ainda, né? E Nossa, a mas parte a do oftalmológica Parkinson é também. muito forte essa área. Bem interessante. Bem, o que mais aqui? Deixa eu só ver. Não estou falando. Engatando outra pergunta aí, estão perguntando quanto está relacionada a intoxicação crônica por metal pesado no Alzheimer e no Parkinson. Na verdade, é complicado, porque metal pesado causa muita alteração neurológica, né? Então, assim, mas é aquilo que a gente fala. Tem um estudo nessa área? Tem bastante coisa, bastante mais ou menos, mas tem bastante. Mas é difícil você dizer exatamente o que é causa e consequência ainda, né? Tem os estudos de epigenéticas que apontam que realmente, claro, a intoxicação, principalmente, ela tem um papel muito importante. Se você pensar que os mecanismos, principalmente os neurônios da substância negra, eles são vulneráveis, e também até os da Alzheimer, que é outra também fisiopatologia, mas tem muita coisa assim. E tem estudos mostrando que tem uma certa contribuição, mas exatamente quanto ainda é vago. Agora, o que tem mais robusto em relação ao Parkinson, principalmente, e o nosso professor aqui, o Henrique Balalai, foi um dos precursores nessa área, pesticida. Agora, no Parkinson também se sabe que as pessoas que moram perto de água de poço, tomam água de poço, essas coisas, também parece que tem maior incidência da doença. A literatura tem uma tendência a mostrar isso sim. Né? Tudo que... Esse ponto, cara, assim, é pouco mexido ainda na oftalmologia. Metais pesados, pesticidas, né? Poluição ambiental. Eu acho que é outro ponto que a gente tem que investir, Cris, nessa parte. Porque eu acho que Sem qualquer dúvida. doença crônica degenerativa, da retina que seja, glaucoma eventualmente, a gente pode ter essa participação, que também são temas muito pouco estudados, de até conseguir com o pessoal que mexe com metais pesados, com avaliação, trabalhar com a gente, quando a gente começar a fazer isso daí. Então tem muita coisa para a gente mexer ano que vem. Isso aí sim. Tem pesquisas avançadas, inclusive. Sem dúvida. E estão perguntando se você acredita em causas virais como gatilho de doenças neurodegenerativas. Tá, é uma coisa complicada. Eu sou bem científica, assim, eu vou tudo pela literatura, o que tem, o que não tem, a gente fazer trabalho. Mas é evidente na literatura, por exemplo, após, vamos falar da época lá em 1918, que a gente está vivendo novamente um problema similar aqui. Inclusive, a gente fez um dos primeiros papers na literatura, que até saiu matéria na revista, porque a gente lançou a possibilidade, aqui a Escola Paulista de Medicina vai acompanhar o pessoal até por conta disso, que tem maior incidência de, por exemplo, Parkinson, deflagra. Muitas pessoas apresentaram a síndrome parkinsoniana após uma infecção viral. Existe isso na literatura em relação ao Parkinson, sim. E as doenças bacterianas também e virais. Inclusive, em 1918 tem os relatos na literatura. E tem um filme também sobre isso, que foi o livro do Oliver Sacks, que foi aquele pessoal que ficou com a encefalite, né? Encefalite pós a epidemia, que eles ficavam na cadeira prostrados, né? E depois eles tomaram a levodopa. Vocês viram aquele filme do... que foi o Robin Williams que fez o médico até. Não lembro, não. Pois então, é bem legal isso daí. Eu vou procurar, peraí que eu tenho que procurar. Agora não tenho como olhar aqui, mas na literatura tem isso daí, sim, porque você deflagra muitos mecanismos inflamatórios, estresse oxidativo, astrogliose, e assim, vira
aquela coisa, às vezes, quando não se controla, e não é em todo mundo, obviamente, mas alguns indivíduos que têm mais predisposição, de repente, vão desenvolver alguma coisa, né? Viral, ou alguma infecção. Puxa, esqueci. Lembrando disso aí, né? O estresse oxidativo sempre envolvido também, né? Tá sempre, o estresse oxidativo está sempre envolvido nesses problemas, né? Então, sim, esse complexo, é uma complexidade, é um mosaico de coisas, né? Não é? Realmente. Aparecem tudo, e aí uma coisa puxa a outra, aí para realmente, quando vira descontrolado, né? Como médico que foi dessa encefalite letárgica aí, foi o Oliver Sacks até que escreveu o livro, mas o filme é muito bom. E é real, né? Pacientes ficaram assim... Não estou lembrando. A Lu, nossa garota Covid aqui, está colocando um artigo. Lu, você quer comentar alguma coisa sobre esse artigo de Covid, gatilho viral, degeneração, doença neurodegenerativa? Só aqui, Cris, a Karine colocou no grupo aqui, o filme é Tempo de Despertar. Tempo de nome do filme. Despertar, é isso aí, é bem legal. A Karine colocou no grupo aqui. Legal. A Lucy também colocou agora. Tempo de Despertar, nossa, sumiu completamente, mas é tão antigo, eu vi quando ele saiu, né? Esse filme. Mas tem um livro, tem a biografia, é bem legal a biografia também do Oliver Sacks. Ele foi um médico que escrevia muito, anotava tudo, tem histórias bem interessantes, ele era extremamente curioso, eu recomendo. Lu, cadê você? Quer comentar o artigo? Estou esperando, também quero ver. Deixa eu ver se eu acho o nosso aqui. Oi, Carla. Oi, Cris, Renato. Eu estou sem vídeo. Que super aula, eu estou aqui aprendendo muito. Obrigada pela sua aula, obrigada, Cris e Renato, por estar espalhando essas sementinhas aí de conhecimento entre nós. Então, eu fico muito curiosa em relação a essas doenças que a gente não tem uma explicação tão bem definida, né? Claro que eu acho que, como você bem disse, é sempre multifatorial, mas certamente deve ter algum mecanismo aí relacionado a tudo que a gente teve ao longo de uma vida, né? E eu acho que nisso entra também as causas, talvez, virais. Na verdade, esse artigo é um artigo de ontem, que não fala exatamente de doença neurodegenerativa, porque seria muito precoce para isso, mas é um artigo que saiu no JAMA, que mostra a presença de anticorpos no líquor de adolescentes que tiveram COVID, e também formação de autoanticorpos nesses pacientes. Então, talvez esses mecanismos, né, de imunomediados possam estar presentes ao longo da vida, e quem sabe isso também causa, né, um fator que colabore para essas doenças. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em doença viral, né? É melhor não ter nenhuma delas. Se a gente puder evitar, melhor. Sim, isso é verdade. Você faz alguma coisa com esclerose múltipla também? Não. Não, eu não faço, mas eu, na verdade, já tive umas conversas no nosso departamento com a professora Enedine, não sei se você conhece a Enedine ou o Denis. Eu conheço. Então, eu sempre converso com a Enedine, a gente fica, vamos fazer umas coisinhas aí que a gente tem umas ideias e a gente ainda nunca... Mas eu não tenho nenhum modelo animal, mas não é uma coisa assim tão de bicho de 7 cabeças, não, assim, o modelo animal. Mas eu nunca fiz nada. Mas tenho interesse, sim. Agora, a gente tem que começar também a olhar, né, Elina, em tudo que é modelo, independente da esclerose múltipla, porque a gente já faz, às vezes, algumas imunos para isso, sabe? E acaba não tocando muito adiante. Mas, como eu falo, as coisas são muito interligadas, né? Mas é bem legal, eles são umas coisas muito boas. Podia ver alguma coisa com os olhos dos pacientes, né? Aí,
Eles são sensacionais. Seria um bom campo aí de pesquisa. Eu gostaria de ter, às vezes, gostaria de ter um dia de 50 horas e uma semana de 20 dias, porque aí talvez eu conseguisse tocar mais coisas. Mas é interessante que agora nós estamos montando um grupo, né, Renato? E esse grupo talvez consiga fazer esse movimento do povo aí, né? Quer dizer, consiga buscar as evidências aí, consiga fazer essas parcerias para desenvolver projetos que possam responder questões tão desafiadoras, vamos dizer assim, né? A gente tem muita, especialmente você está com aquela área, né, tão, vamos dizer, tão oculta aí, né, tão misteriosa dentro da medicina, que é o cérebro humano. Essa semana mesmo circulou por aí uns trabalhos falando do benefício da fluoxetina, né, para DMRI. Então, assim, é tanta coisa louca que, de repente, surge, assim, dá aquela pipocada, aquela estourada de informação, de repente, usar um antidepressivo para tratar uma doença ocular degenerativa, quer dizer, qual que é tanta ciência, e de repente alguém foi lá e falou, puxa, todo velho que toma tal remédio não desenvolve tal doença. Então, vou olhar de trás para frente, faz um corte e acaba chegando a um resultado nunca antes pensado. E, assim, isso e a retina, né? O Renato gosta da lágrima, eu gosto da retina, que bom, a gente junta os dois, dá um banho de água aí na retina e chega a algum diagnóstico. Mas, assim, é muito interessante a oportunidade, né, que o olho também ele dá para ajudar a desvendar essas coisas do cérebro, né, das doenças sinais, enfim, uma série de coisas. Essa semana passada mesmo tive um caso, uma neurite, exame aqui interna, tomou vacina vencida, colateral de vacina, não sei o quê. Ontem uma confissão em segredo. Doutora, eu fiz um exame, estou com sífilis. E deu negativo na internação. Então, assim, é tanta, vamos dizer, é tanto sinal inespecífico, é tanta dificuldade de diagnóstico, mesmo para quem é, né, assim, tarimbado, para quem está acostumado, que realmente a gente precisa do grupo aí fazendo os pseudópodes aí crescendo para que todo mundo possa achar esses estudos em colaboração, as respostas, né? Acho que vai ser por aí, né, o caminho. A Carla aí vai ajudar a gente bastante. Vai ser uma alegria. Eu já vou ver. A Carla mexe muito com os animais, né? Então, acho que todo cientista de ciências básicas quer ter experiência também com humanos, né? E a gente também, então é uma boa troca. Sem E a dúvida. retina, né, Cris? É o cérebro, né? O cérebro exteriorizado, o olho é o cérebro Exatamente. exteriorizado, né? Então, eu acho que assim, a gente vai estar com um grupo bastante bom aqui, do nosso pessoal que queira estar com a gente, nossos colaboradores das outras áreas, a gente fez várias parcerias ao longo desse curso aqui. Então, é um grupo homogêneo, grande, todo mundo muito bom nas suas áreas, a gente tem muita chance de fazer coisa muito boa realmente aqui, viu? Trazer coisas novas, né? E como eu não perco uma piada e perco um amigo, vou usar o nome do filme, né? É bem o tempo de despertar nosso, né? Não, sim. A Nós gente estamos... pode acrescentar para a medicina, para a oftalmologia, né? Trazendo conhecimentos diferentes do que a gente está acostumado a ver, né? Todo mundo que está aqui sabe que a gente fica só no olho, no olho, no olho, a gente está entendendo levar um pouco adiante. Essa ideia é ter muita coisa para se fazer, né? Para encontrar, né? Exatamente. E vamos fazer, né, pessoal? É isso aí.
Alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? Lembrando, então, enquanto alguém pensa se vai falar ou não, que nosso simpósio de oftalmologia integrativa começa esse fim de semana, o pré-simpósio, só com temas de medicina integrativa, tá, pessoal? E aí, no outro sábado, vai ter o simpósio mesmo, com casos clínicos, né, e algumas aulas também. Então, quem não está a par da programação, entra no grupo nosso, né? Fala com a Cássia. Cássia, a gente já pode colocar o seu telefone aqui, para o pessoal mandar a sugestão para entrar no grupo, para vocês terem acesso à programação, que está excelente mesmo. Então, sábado o dia inteiro, domingo de manhã também, aulas longas, né? De 50 minutos, mais ou menos cada uma, esgotando o tema lá abordado, para preparar para quem não tem muito conhecimento. Vocês não, já viram bastante coisa aqui no curso, para os casos clínicos na sequência, né? Então, é uma grande oportunidade para vocês terem mais conhecimento nessas áreas, quem gosta realmente, né? Não percam. Começa sábado que vem. E sempre lembrando, Cris, para o ano que vem estamos começando aí se Deus quiser, com ambulatório. Então, esse curso todo que nós fizemos aqui é preparar um grupo para realmente entrar firme, né? Entrar firme nesse desenvolvimento. Então, quem quiser fazer pesquisa vai ser muito bem-vindo. Quem quiser ficar com a gente no ambulatório, quem quiser conhecer um pouco mais, está todo mundo bem-vindo. Isso é muito claro, pessoal. É isso aí. Então, aproveitando aí que não A tem Cássia mais... colocou já aqui, a Cássia colocou o telefone dela aqui, então quem não está no grupo, peçam para entrar, né? E está muito boa a programação. Começa com o Dr. Arthur Lemos, para começar às 9 horas, começa com o Dr. Arthur Lemos e vai adiante. Aí o Dr. Cícero Coimbra vai estar presente, né? Vai estar também vários, são vários. Imperdível. Eu diria. É bom, vai ser no momento ideal do nosso curso, esse simpósio aí para dar uma ajuda, né? Uma linkada aí no final, um fechamento de ano para nós. Mas, olha, vamos encerrar agradecendo a Carla pela doação aí do seu tempo para o nosso curso, né? Espero que prospere essa conversa, que a gente possa fazer trabalho junto, quer dizer, que vai ser muito importante. E vamos adiante, né, Renata? Isso aí, Cris. Eu que agradeço, nossa, é um prazer participar. Realmente eu falo assim, não, mas realmente eu sou fã do trabalho de vocês, não é a boca para fora, não. E quero muito participar, porque eu acho que é uma área nova e que é extremamente importante, promissora, e quero muito participar. Oba. Muito bom ouvir isso, né, Cris? E alguém que está acompanhando o curso, né? Que da do oftalmo propriamente dito, é muito bom, porque eu também sinto isso, que tem muita coisa para desenvolver, né? É isso aí. Estamos só apenas começando. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais, né, Renato? E isso aí. Sábado tem o pré-congresso. Exatamente. Tchau, pessoal. Até lá, então. Tchau, pessoal. Obrigado, Carla. Tchau, obrigada.